Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, dia 30 de janeiro, quarto domingo do tempo comum. Este é o Palavra de Vida e Salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto de um monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse quarto domingo do tempo comum, nesse início desse tempo comum, a gente está só no quarto domingo ainda, e esse início a igreja sempre nos propõe a refletir sobre a missão. E hoje em específico, a gente é convidado a refletir sobre as dificuldades na missão. Existe um envio, existe uma ordem de ida para anunciar, mas às vezes a missão ela tem os seus percalços, ela tem os seus problemas, né? Tem suas dificuldades. E não foi diferente com Jesus Cristo. Ele estava na sinagoga anunciando, né? Aqui o evangelho de hoje ele suprime essa informação, mas ali Jesus ele tinha feito a leitura do livro do profeta Isaías, onde falava que ele era escolhido, né? que ele era ungido de Deus, e aí inicia-se o evangelho de hoje. Então Jesus fala: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Então eles cobraram Jesus, mas por que, né, que ele não fazia tantos milagres ali em Nazaré, que era a cidade dele, e fazia em outros lugares? E Jesus então responde mostrando na palavra outros casos que aconteceram isso, né? Como é o caso aqui de Elias, como foi o caso aqui também no tempo do profeta Eliseu, né, que muitos leprosos haviam ali na cidade, mas ele foi enviado a Naamã, e tantas outras circunstâncias em que isso aconteceu. Mas a situação era uma só. Por que que eles não curavam, não realizavam as graças na cidade de origem?
porque o pessoal de lá não tinha fé. É o que falavam aqui no começo. Ó. Mas não é este o filho de José? Ou seja, como que ele tem tamanha graça, sendo que a gente conhece ele? Esse muitas vezes é o problema que nós encontramos na nossa comunidade. Né? Eu falo isso da igreja como um todo. Às vezes a gente dá mais foco, investe mais em pessoas de fora e esquece das pessoas que estão de dentro, pessoas que a gente conhece. Muitas vezes a gente dá um enfoque muito grande em outras pessoas. E dentro da nossa própria comunidade, às vezes dentro da nossa própria casa, existem pessoas com uma graça, com uma unção muito grande e a gente deixa isso passar desapercebido. Prefere trazer gente de fora do que dar valor nas pessoas que estão de dentro. Isso é um costume, vamos falar assim, já desde a época de Jesus Cristo até antes. Né? É o que fala o ditado, né? O pasto do vizinho às vezes é mais verde do que o da gente. A gente enxerga dessa forma. Mas é de extrema importância, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente dê valor. Dê valor verdadeiramente naquilo que está próximo de nós. Os irmãos que estão próximos de nós, na nossa casa, na nossa comunidade. Perceber que não é o irmão que faz, mas sim o próprio Deus. O próprio Deus que envia, né, para a missão. É de extrema importância, às vezes a gente endeusa pessoas. Ó, é fulano, é beltrano, é ciclano que vai vir pregar, é tal pessoa que vai vir. Mas na verdade, se não fosse o próprio Deus que tivesse enviado ele para essa missão, nada seria daquela pessoa. Então, que nós possamos ter isso em mente, que o que importa é a palavra anunciada e não quem anuncia. O que importa é o evangelho vivo, o evangelho vivido também. E não aquele que fala, mas sim aquele que é anunciado, ou seja, o próprio Cristo. Eu já ouvi uma frase que ela é vem muito a calhar agora, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E essa é a verdade. Deus, Ele escolhe, Ele capacita aquele que precisa no momento em que ele precisa. Mas para isso é necessário que nós queiramos ser capacitados. Então eu vou um pouco além. Né? Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos que se deixam ser capacitados. Né? É necessário que nós, como cristãos, que vamos anunciar a palavra, que vamos anunciar o Evangelho, que nós nos deixemos ser capacitados. Assim como Jesus se deixou, assim como os discípulos, assim como os apóstolos, que nós possamos ser ricos dessa graça, dessa unção, dessa capacitação que o Espírito Santo nos dá. Fiquem todos com Deus, meus irmãos, um ótimo domingo, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.